Glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 9. Todos acharam? Josué 9:1. Diz assim: Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Capítulo 10, versículo 1. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai ao seu rei, como fizera Jericó, e ao seu rei, e os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Até aí, fecha teus olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Senhor, nós sabemos que a tua palavra ela é verdade, é viva. E nós sabemos que o teu reino é um reino poderoso e jamais terá fim, Senhor. Senhor, também cremos nas promessas. As tuas promessas são verdades, independente do tempo, Senhor, ou do que estamos vivendo. Por isso, Senhor, vem falar conosco nessa manhã. Repreende todo o mal, Senhor, desde já, repreende agora, Senhor, esse valente, Senhor, o enganador, aquele, Senhor, que quer nos destruir, nos roubar, Senhor. Tira agora toda a ação dele das nossas vidas em nome de Jesus. Deus, na autoridade do nome de Jesus, toda a opressão que está aqui sobre as vidas que estão aqui agora, nós, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos agora demônios opressores, nós mandamos embora agora. Não tem poder sobre essas vidas, colocamos elas em liberdade. Vem se manifestar aqui com poder e glória, Senhor, sobre as nossas vidas agora. Senhor, vai limpando este lugar. Senhor, todo demônio que foi amordaçado, que está aqui gemendo, que está oprimindo, que está gritando, que está trazendo tristeza, angústia, morte, dor, sai agora deste lugar e vai para onde o Senhor determinar. Não tem poder. Este lugar é um lugar da presença do Senhor e da glória do Senhor. Eu coloco as mentes cativas ao Senhor Jesus Cristo agora. Espírito Santo, traz a revelação, traz entendimento, traz a tua graça, traz sabedoria. Senhor, nos habilita para essa guerra. Nos veste, Senhor, para guerrear contra esse principado hoje, desse primeiro dia, Senhor. Da visão espiritual, e que nós possamos entender que estamos numa guerra, Senhor, e nessa guerra, o Senhor nos dá a vitória, mas nós precisamos estar em condições para ter a vitória, para guerrear, Senhor, e para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Guarda os nossos carros, nossas casas, nossas famílias, guarda este lugar, levanta muros aqui de fogo com a tua presença, guarda as nossas crianças, toda a ira seja repreendida agora pelo braço forte do Senhor sobre as nossas vidas, sobre este lugar, em nome de Jesus, amém e amém, queridos.
Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Nós sabemos que em todas as circunstâncias que Josué iria enfrentar, a ordem de Deus para Moisés é que ele nunca fosse para uma guerra sem consultar os sacerdotes e consultar a Deus para ir diante de uma guerra. Então, Josué sai da vitória de Ai, no capítulo 8, o Senhor dá vitória para Josué, porém, havia terras a conquistar. Nós temos falado isso, eu vou falar novamente. A terra que Deus havia dado a eles era uma terra habitada. Era uma terra de cidades, fortalezas, reis, povos que já estavam habitando sobre a terra. Porém, esses povos, eles não adoravam ao Deus vivo. Eles adoravam outros deuses, sacrificavam seus filhos a esses deuses. Então, a sentença que Deus havia dado era para que eles destruíssem esses povos, né? E não fizessem aliança com eles. Quando nós vamos para o capítulo 9, então, nós vemos que eles teriam que enfrentar os gibeonitas. E é muito interessante, porque essa situação desses 2 capítulos é uma situação muito comum com a gente. E quando Josué está ali na terra, se preparando para conquistar essas nações, esses povos, essas cidades, a fama do povo israelita tinha tomado conta deles. Eles sabiam que havia um povo que estava conquistando e que eles tinham um Deus, e que o Deus de Israel era um Deus poderoso. Era um Deus que ouvia a oração, era um Deus que destruía, era um Deus que tinha dado poder para eles, que tinha aberto o mar. Eles sabiam a fama deles. Sabe quando você mora num lugar já há 30 anos, 40 anos, 50 anos, você tem uma fama no lugar? Aquele lá é o crente, aquele lá é o pastor. Aquele lá é o fulano. Os povos já sabiam quem era o povo de Deus. É muito importante você saber que, na onde a gente passa, na onde a gente vai, por onde a gente anda, eles sabem quem nós somos. Porque nós temos uma diferença. Quem tem Jesus é diferente de quem não tem Jesus. O nosso rosto brilha, a presença de Deus vai conosco, os anjos vão conosco, e aonde nós chegamos, a bênção do Senhor vem conosco. Não pense você que o diabo não sabe aonde você está, o que você está fazendo, o que você está falando, ou o que você já fez, já falou. Ele sabe. E ele reconhece quem nós somos. Eu quero falar mais para você. Ele sabe tanto que ele sabe que você é uma bomba atômica para ele. Que você pode explodir, detonar, mandar ele para o inferno, mandar ele para onde você quiser. Porque o Deus que nós servimos nos dá poder e autoridade para isso. Isso é tremendo. Nós temos que tomar essa consciência. Porém, nós não podemos desperdiçar a astúcia do diabo. O poder que ele tem poder, nós não podemos menosprezar. Nós temos que saber disso. E uma das coisas que acontece com os gibeonitas é que eles ouviram que Josué estava chegando e que eles seriam a próxima cidade que Josué iria para destruir. Está entendendo comigo? Amém? Imagine você, se você soubesse que viesse um inimigo para destruir a tua casa e tudo que você tem.
como que você ficaria? Só que os gibeonitas eram inimigos, um povo que Deus havia dado ordem para destruí-los, porém, eles usam de uma artimanha poderosa para permanecerem vivos. É muito interessante isso. Então, quando nós falamos dos gibeonitas, nós voltamos lá para Gênesis e lembramos da serpente. Porque a serpente fala com Eva de uma forma sutil, bem tranquila, questionando o que Deus falou para ela. Os gibeonitas, eles vão para Josué, antes que Josué chegasse na cidade deles. Mas como que eles vão, queridos? Eles vão preparados. Eles vão com um plano. Porque eu quero falar para você que o diabo sempre tem plano para nos destruir, nos enganar e para ter vitória sobre nós. O plano que eles usam, eles pegam as mulas, põem os odres velhos, eles colocam sandálias velhas, eles colocam pães embolorados na sua bagagem, roupas velhas, e começam a andar e ir até Josué. Só que quando eles chegam lá, eles se mostram coitadinhos. A forma que eles se colocam para Josué, primeiro, eles sabem da fama, eles conhecem o Deus, ouviram qual é o Deus de Josué. Mas eles já vão se colocando como servos de Josué. Eles vão falando que eles vieram de muito longe. Primeira mentira. Mentiram. Enganaram. Falaram manso. Se colocaram para servir. Por isso que quando vem pessoas perto de você, te elogiando muito, falando muito, muito coitadinho, muito não sei o quê, fica esperto. Dessa forma, pegou Josué de surpresa. E eles chegaram e falaram: nós viemos para fazer uma aliança com você, Josué. Nós viemos de muito longe. Nós andamos muito, olha o nosso pão, olha a nossa roupa, olha o nosso odre, olha a nossa condição, nós viemos para te servir. Nós queremos fazer uma aliança com você. E aceleram a aliança. Eles pressionam Josué para fazer aliança naquele momento. Existem coisas que nós não podemos decidir na hora, porque nós somos pressionados. Eu não sei se você já lidou com um vendedor que quer vender uma mercadoria e que não pode deixar você sair dali, porque ou você compra o que ele tem, ou ele tem um infarto, ele tem um treco. É assim. O diabo é assim. Ele é enganador. Olha, é o melhor produto, é o melhor preço, você tem que levar agora. Vem aqui, eu vou te dar as condições para você fechar. Você vai levar agora. E às vezes nós levamos, nem precisamos daquilo que estamos levando. Estamos dando um tiro no pé. É uma coisa totalmente, uma cilada, um engano, uma mentira. Não resolva nada por pressão. Não resolva nada por situação que te surpreende. Ai, meu Deus. Ai, coitado. Ai, que situação. Preciso ajudar. Ai, coitadinho, como é que ele está vestido. Ai, ele veio pedir. Nós somos povo de Deus, nós temos que ajudar. Isso nós temos aprendido aqui, né, queridos? Nós precisamos ajudar. Mas não foi consultar Deus. Josué não consultou Deus. A ordem que Deus havia dado a Moisés lá atrás, no livro de Êxodo, o Senhor fala com Êxodo 34, 12. Obstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por cilada.
Êxodo 34, 12. Deus havia falado: não faça aliança com povo nenhum. Eu quero falar para você que a proposta de uma aliança proibida estava diante de Josué. Eles, os gibeonitas, estavam propondo uma aliança imediata, urgente, aliados com o inimigo. E eu quero falar para você que aliança com povos vizinhos, que era de uma cidade dali, pertinho, de 3 dias de viagem. Eu quero falar para você que Amós 3:3 fala assim: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Eu quero falar para você que todas as vezes que nós nos aliançamos em uma aliança proibida, nós pagamos um preço muito alto. Porque às vezes nós queremos nos justificar. E a palavra do Senhor fala: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Olha, queridos, é muito forte isso. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? 2 Coríntios 6, 14, 16. Eu quero falar para você que nós temos uma fala enganosa, que não é para nós falarmos mais. Olha, ele é muito bom, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa excelente, mas ele só falta se converter. Falta tudo para ele. Porque se ele não tem Jesus, nós não podemos fazer aliança com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Não existe aliança, julgo desigual. E o Senhor estava falando aquilo porque o Senhor estava evitando que fosse introduzido a apostasia e o ecumenismo sobre o povo. Que, aliás, é moda agora. Tá? Agora nós podemos estar bem, podemos andar juntos para quem quer, não para nós. Né? Para quem quer, não para nós. Nós não temos aliança. Nós não somos ecumênicos. Nós não somos. Está entendendo, queridos? O diabo, ele quer nos roubar. E sabe o que ele quer falar para nós? Que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Só um caminho, que é Jesus Cristo. Ai, mas eu sou tão temente a Deus, eu vou lá na minha igreja assim, ou vou lá, não sei, no meu santo. Ó, queridos, esse não é o Deus que nós servimos. E nós precisamos falar não. Não tenho aliança, não vou fazer aliança. O meu Deus não é o mesmo Deus que o seu. E nós temos que nos posicionar. Por quê, queridos? Porque uma aliança que é feita debaixo de desobediência, ela traz sofrimento e perturbação. E é muito forte porque em Números 35, 33, 55 e 56 fala assim: os que deixardes ficar ser-vos-ão como espinho nos vossos olhos e como aguilhão nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. O Senhor falou tudo, viu, querido? O Senhor fala tudo para nós, está tudo na palavra. Eu quero falar porque os levaria à própria destruição. Deuteronômio 7,14 fala assim: e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e despreza
e a tua ruína vem sobre você. Eu quero falar para você que a desobediência tem um preço muito alto. Ela produz derrota e destruição. A estratégia para uma aliança proibida que eles usaram. Primeira coisa, está em Josué 9, 4, 5. Usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. E os seus pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Primeira situação para enganar Josué, fingimento. Todo fingimento não tem poder sobre as nossas vidas. Amém? Pessoas que são fingidas, pessoas que têm lágrimas de crocodilo. Sabe por que a gente fala lágrima de crocodilo? Porque ele primeiro chora, depois ele te come. Inteirinho. Tá? Fingimento. Fingir ser uma coisa e parecer outra. Olha, queridos, nós temos que vigiar. E tudo que eu estou denunciando, tanto é para quem faz para nós e qual a nossa condição de fazer para outros. É uma ação demoníaca. Tudo isso tem uma consequência. Segunda situação, versículo 6. Tá aí, você está aberto em Josué 9, 6. Foram ter com Josué o arraial em Gilgal e lhe disseram: a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança convosco. O que é que eles erraram aqui? O que eles fizeram aqui nesse versículo 6, queridos? O que eles fizeram? Mentira. Eu quero falar para você que a mentira é uma arma que o diabo usa. E nós vamos denunciar a mentira. Quem é o pai da mentira, queridos? Então, abre comigo o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Amém? Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Acharam? Amém? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, queridos, nós estamos denunciando. Intercessores agora guerreiem contra isso, tá? Principado, diabo, é o próprio diabo, é o pai da mentira. Ele não tem poder sobre nós, sobre as nossas vidas. Nós vamos denunciar esse espírito de engano, de mentira. Satanás, ele tenta enganar as pessoas, é o maior objetivo dele. O inimigo quer desviar as nossas vidas do foco. E eu quero falar para você, quando nós estamos fora do foco, fora da presença do Senhor, fora da unção, então não conseguimos vencer o pecado. Esse é o objetivo dele. A palavra de Deus, olha, existem algumas coisas que o diabo bate forte. Hoje nós estamos denunciando
que ele é o pai da mentira. Primeira mentira que o diabo fala e tem falado nesses últimos tempos, e que ele sempre falou e atacou. A primeira situação é que a palavra de Deus não é verdadeira. Quem já ouviu isso ou já questionou isso? Por quê? Palavra de Deus escrita por homens, eu não vou acreditar nessa palavra. Vocês estão acreditando em historinha de caronchinha, historinha de livro. Que Bíblia? O que a Bíblia é? É um livro normal. É um livro mais lido no mundo inteiro. Nunca foi destruído. É um livro atemporal. Ele é rema verdadeiro, poderoso. E o que o diabo quer? Ele quer que você conteste a Bíblia. Muitos sofrem por não obedecer. Mas eu quero falar para você, o mundo não pode cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Está se cumprindo tudo. O que está escrito é o que nós estamos vivendo. Segunda mentira que o diabo usa, que Deus vai abrir uma exceção no seu caso, e que você pode pecar, que Deus vai te perdoar. Quero falar para você, mentira. Se nós fôssemos fazer joguinho de mentira ou verdade hoje, mentira. Deus não abre exceção. Eu quero falar para você que Deus perdoa, mas todo pecado tem uma consequência. Nós temos um exemplo conhecidíssimo. Está em 2 Samuel 12, a história de Davi. Davi deita com Betseba, mata o marido dela, deita com ela engravida. E o que acontece? Ele vai clamar pelo filho, o filho nasce doente. Mas o filho morre. Deus não destrói Davi. Mas o filho paga uma consequência, ele teve consequência do pecado. Por 7 dias ele fica no chão, orando, jejuando, clamando, mas Deus não tem aliança com o pecado. Olha, queridos, por Jesus Cristo nós temos o caminho hoje, que nos leva à salvação. Nós não podemos permanecer no erro, nós não podemos nos afastar de Deus. Então, eu quero falar para você, Deus não abre concessão. Terceira mentira que o diabo quer que você acredite. É possível ser cristão sem ir para a igreja, sem ler a Bíblia e sem orar. É muito interessante que nós conversamos com as pessoas e falamos, oi fulano, faz tempo que eu não te vejo, onde você está? Eu estou em casa, eu estou servindo o Senhor em casa. Eles falam bem assim. Não sei se você já falou isso também. Mas nós não vamos falar mais, porque quem fica em casa não está na igreja, não está no corpo, está desligado do corpo. Quem está desligado do corpo morre, seca, não tem como sobreviver. Mas o diabo não quer que você venha à igreja, ele quer que você acredite, é uma mentira dele, que você não precisa congregar. Porque quando você não congrega, você fica enfraquecido, você perde as forças, você perde a fé, entendeu? E o Senhor quer que você seja fortalecido. Amém, queridos? Olha, vamos orar, intercessores, em nome de Jesus. Toda a opressão agora que está vindo sobre nós, todo sono, todo desgaste. Tem alguém aqui que está com dor de cabeça? Então, repreende agora, bispo, em nome de Jesus. Nós estamos denunciando aqui o diabo, o enganador. Ele não tem poder sobre nós. Ele vai sair agora em nome de Jesus. Não tem poder sobre as nossas vidas. O Senhor quer que você se revista de toda a armadura, Efésios 6:13. Porque se você não vem na igreja, você é derrotado facilmente. Se você não vem ouvir a palavra, você fica fora, distante de tudo, distante de Deus, e você acha que você está servindo a Deus, mas você não está. Você não está no corpo. Então eu quero falar para você,
que para ser um cristão verdadeiro, que vai ser frutífero, que vai ser bênção, você tem que estar na casa do Senhor congregando. Quem já ficou sem vir na igreja e ficou sem vontade de vir na igreja? Assim, olha, fiquei sem vir e não tive mais vontade. Porque quanto menos você quer vir, menos o diabo quer que você não venha. Porque você, longe da igreja, você está um alvo fácil. Você está sem fé, você está sem a palavra, você está sem a unção, você está sem a igreja, que a igreja de Cristo tem força, te dá força, renova, porque nós oramos uns pelos outros, nós cobrimos uns aos outros. E quando você fica sem vir, parece que falta alguma coisa naquela semana, não é? Mas você precisa vir, tomar posse, ser reabastecido, ser renovado, buscar do Senhor. E a palavra fica viva, porque a palavra é poderosa. Você sai amanhã aqui, você vai falar, Senhor, eu ouvi a palavra. A mentira não tem poder na minha vida. Pai da mentira, sai da minha vida, sai dos meus negócios, sai da minha família. Toda mentira que foi falada, toda mentira que foi denunciada, não tem mais poder em nome de Jesus. Porque nós aprendemos na igreja, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Estava falando agora com a pastora Odilene, estou indo para lá agora, meio-dia estou indo para lá. Ela falou assim, essa noite eu orei e clamei a noite inteira. Nós estamos em guerra, estamos começando um jejum que é guerra. Ou o diabo vai soltar, vai liberar, vai abençoar, vai prosperar. Ou então o nosso Deus não é um Deus que ouve a nossa oração. Por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente vem, às vezes chegamos aqui de terça e de quinta, não tem quase ninguém para orar, é porque o povo não precisa de oração, é porque o povo está com tudo bem, está todo mundo com conta cheia no banco, todo mundo na bênção, sem problema nenhum, não precisa orar. Aí eu fico olhando outros ministérios e eu falo assim, mas é porque o apelo é um apelo para ter, para conseguir, para buscar. Aqui nós não fazemos apelo, aqui nós servimos e buscamos o Deus vivo. Deus é um Deus de poder. Nós não servimos Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele dá. Nós servimos a Deus pelo que Ele é. Ele é Deus poderosíssimo, fazendo ou não fazendo. Mas o que nós temos feito? Como igreja, eu quero desafiar você. Cadê toda a sua família que é para estar sentada nesses bancos? Olha quantas cadeiras nós temos para encher. O que nós temos feito? Estamos começando um jejum hoje. Que você se levante hoje na força do Senhor e jejue mesmo e pague o preço e determine, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Espírito de mentira que tem roubado a minha casa, meu casamento, minha vida, vai sair em nome de Jesus. Enganador, demônios de bionitas, não vai agir mais na minha vida, porque eu tomo posse da força, da autoridade e do discernimento do Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? A quarta mentira que o diabo fala é que todos os caminhos levam a Deus, que eu já falei isso. São grandes mentiras. E nós temos que ficar firmes nisso. O único caminho é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. O caminho inventado pelo homem é caminho de morte. Nunca vimos tantas igrejas especializadas. Especializadas nesse tipo de pessoa, especializada naquele tipo de pessoas. Queridos, a igreja de Cristo é uma só. Ele vem buscar uma igreja santa, que ouve a palavra, que tem compromisso, que tem aliança com Ele. E agora nós começamos a ouvir barbaridades, coisas loucas, que eu falo, meu Deus, mas está escrito na palavra. Iria acontecer isso mesmo, engano, mentira. Nos finais dos tempos. Atalhos que levam para um abismo. Atalhos que levam para o abismo. Quando nós conhecemos a verdade é a única forma de nós vencermos o pai da mentira, que é Satanás. Eu quero ler com você Mateus 24, 3 e 4. Mateus 24. Nós vamos ter muito para falar esse mês. 24, versículo 3. Mateus 24, 3.
No Monte das Oliveiras se achava Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E lhes respondeu: vede, o que, queridos? Que ninguém vos engana. Porque virão muitos dizendo, eu sou, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. O Senhor nos exorta e exortou os discípulos, já naquele tempo. Cuidado para vocês não serem enganados. Vocês estão achando que estão fazendo certo, mas nem sempre é o certo. Nós não podemos dar ouvido a espíritos enganadores, ensinamentos que vêm de demônios. 1 Timóteo 4:1, eu não vou ler por causa do tempo, mas você depois pode ler. Doutrinas de demônios, informações erradas, mentiras, falsas. 2 Coríntios 11, 3 e 4. É muito importante você ler. Eu quero falar para você que Jesus, Ele nos ensinou. E Ele nos alertou. Bom, queridos, vamos voltar um pouquinho aí para Josué, capítulo 9, versículo 6, que eles falam que são de uma terra distante. Eu não sei quem você tem ouvido. E não sei se você tem mentido também. Que o Espírito Santo nessa manhã venha te ajudar a não mentir mais, a não enganar mais. Fale sempre a verdade. Porque todas as vezes que você mentir, você está dando legalidade para Satanás. Versículo 6 de Josué. Sedução e apressão. Fazei, pois, agora uma aliança convosco. Sedução e pressão. O que é que você tem sido pressionado? O que é que você já pressionou alguém e falou, você precisa fazer isso para mim? Ou então você foi para Deus e falou, Deus, você precisa me dar isso. Deus não precisa nada, queridos. Ele é Deus. Amém? Estamos combinados? Que Ele faz o que Ele quer, que Ele é poderoso, que Ele não vai obedecer-nos. Ele vai fazer o que Ele quer. E quando nós entendemos isso, então a nossa vida fica mais leve. Versículos 7 e 8 de Josué 9. Esperteza. Olha o que eles falam aqui. Versículo 7. Os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué, somos teus servos. Então lhes perguntou Josué, quem sois vós e de onde vindes? Né? Até aí. Eles queriam ter crédito, eles estavam dando crédito a Josué na forma deles falarem. Esperteza. Queridos, esse sentimento de esperteza, eu acho que às vezes alguns têm mais e alguns têm menos. Tanto pessoas que vêm espertas para nos sugar e nos enganar, como nós queremos ser espertos. A gente sempre fala, toda a família sempre tem um espertão. É assim na sua também? Aquele lá é espertão. Aquele lá, se ele puder passar uma rasteira no C, ele passa. Se ele puder, né? Esse sentimento é um sentimento maligno. Não é do Senhor. E nós temos que denunciar.
O pecado que o diabo mais gosta é o pecado da vaidade. Porque eu fiz, porque eu tenho, porque eu consegui comprar aquilo por preço lá embaixo. Comprou lá embaixo, mas o cara estava falido, estava acabado. Não é verdade, queridos? Entendeu? O diabo se alimenta disso, ele gosta disso. Vaidade. Se sentir o espertão, às vezes até por prejudicar outros. Isso é muito sério. Porque depois nós vamos para Deus e falamos, por que nós não prosperamos? Queridos, hoje está denunciado isso. Amém? Aqueles que foram espertos e fizeram armadilhas para nós, esses gibeonitas, eles estão agora repreendidos em nome de Jesus. Nós não vamos mais cair em armadilha, em esperteza dos outros. Tem situações que a gente olha para a cara das pessoas e a gente fala assim, olha como ele é esperto, ele acha que só ele é esperto, que ninguém está vendo o que ele está fazendo. Está entendendo? Cai por terra em nome de Jesus. Versículo 8 e 13. As meias respostas. Olha aqui. Vamos ler. Você está com a Bíblia aberta? Todo mundo está entendendo aí o que está acontecendo? Amém? Olha, eu nem vou ler por causa do tempo. Tá? É do 8 ao 13. Meias respostas. Quem sois vós? De onde sois? A primeira pergunta, eles não responderam. Tá? A segunda pergunta, eles mentiram. Eles desconversaram. As coisas de Deus são claras e íntegras. Onde as pessoas precisam desconversar, esconder, tapear, fica evidente que Deus não está presente nem naquele negócio. Amém, queridos? Então, nós temos que dar respostas certas. Sim, não, não vou, não quero, não vou comprar, não vou me misturar, não tenho parte com você, não concordo com isso, e não ficar em cima do muro e ficar duvidando. As coisas de Deus não é assim. Versículo 9, do capítulo 9. Olha aqui o que diz. Respondeu, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Portanto, ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Então, o que eles queriam? Josué deu valor ao que eles disseram, sem consultar Deus. Versículo 9 e 10. Astúcia. Astúcia. Os gibeonitas relataram os grandes feitos de Deus no Egito. Os dois reis amorreus que Moisés derrotara. Mas não fez menção de Jericó e de Ai. Presta atenção. Para dar a ideia de que, de fato, vinham de longe. Entendeu? Eles falaram só o que Moisés derrotou, mas o que Josué tinha derrotado aquele tempo ali, eles não falaram, eles ficaram quietinhos. Como quem diz, nós estamos tão de longe que nós não sabemos o que tem acontecido atualmente, entendeu? Olha aí. Então, eu quero falar, cuidado com o engano do pecado. Cuidado com os argumentos aparentemente, confiáveis do inimigo. Acautele-se. Eu quero falar para você que é um grande perigo fazer aliança sem consultar Deus e as coisas que parecem óbvias. Às vezes a gente acha que é óbvio. É óbvio que é isso, é óbvio. Olha, queridos, nós temos que consultar Deus. A nossa lógica e bom senso leva-nos facilmente para o mau caminho. Quando deixamos de depender de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos depender de Deus. Eu quero falar para você as consequências de fazer uma aliança precipitada. Mesmo que você não busque a Deus e faça alianças precipitadas,
precipitadas, Deus as ratifica. Versículo 19. Versículo 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Versículo 20. Isto, porém, lhe faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já fizemos. Josué fez aliança com eles e agora descobriu que eles eram inimigos e que eles moravam perto. Como desfazer? É muito interessante, queridos, porque o que acontece com esse povo gibeonitas? Fez aliança, a aliança era errada, descobriu o que era errado, então Josué os coloca para servir o povo de Israel. Então eles seriam cortadores de lenha e seriam tiradores de água. Então eles iriam servir o povo nessa aliança, porque Josué não poderia quebrar a aliança, né? E nós, quando nós fazemos uma aliança, queridos, não tem jeito, mesmo ela sendo errada. Ela gera murmuração, descontentamento no meio do povo de Deus. O povo de Deus precisa se envolver com lutas a favor daqueles contra quem deveria lutar. Mas estava em aliança. O povo de Deus é açoitado com a ira divina quando viola a aliança feita, mesmo que irrefletivamente. Versículo 20. Olha aqui o que diz. Voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em 9:20. Minha folhinha está virando aqui. Isso, porém, lhe faremos, conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que fizemos. Queridos, eu quero chamar a tua atenção para que você venha refletir nas alianças que você faz. Às vezes você faz aliança e você esquece. Não esqueça a aliança que você fez. Tenha cuidado. Aquilo que você promete, você tem que cumprir. Cumpra as promessas quando você as fizer. Porque o Senhor é um Deus que não quebra aliança. Quando Deus prometeu a Moisés, a Isaque, a Jacó e a Abraão, que daria uma terra prometida, que daria para eles, depois de muitos anos, Deus vem cumprir aquela palavra. Deus, ele cumpre a palavra. Aqueles povos tiveram oportunidade de servir depois na casa do Senhor, no templo. Eles levavam lenha para que o fogo estivesse queimando sem parar. Eles levavam água para que lavasse todo o ofertório, as bacias. Eles trabalhavam. Sabe o que aconteceu? Deus teve misericórdia nessa aliança, e esses que estavam ali, vendo o povo adorar o Deus vivo, eles tiveram oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro. E depois disso, Josué teria que continuar matando. Nós vamos ver o próximo rei, né? Amanhã, nesse jejum aqui, você vai estar lendo, leia, para que você entenda. Hoje nós estamos quebrando o espírito enganador, mentiroso, lubriador, tapeador
Nós não temos parte, queridos, com a mentira e com essas atitudes. O Senhor não se agrada. E é um momento de você refletir e falar para o Senhor: Senhor, me perdoa todas as vezes que eu menti, todas as vezes que eu fui beneficiado, porque eu fui enganador. Nós temos que ir diante do Senhor e consertar a nossa vida. Deus, Ele quer nos abençoar de uma forma diferenciada. Queridos, Deus tem a vitória para mim e para você. O que é que tem te seduzido? O que é que tem te pressionado? Nós temos que falar: Senhor, não quero parte. Eu não quero fazer aliança, Senhor. Mas eu quero viver o bem do Senhor nessa terra. Se você declarou com a tua boca coisas, mentiras, e você está escravo dela, hoje o Senhor quer te libertar. Se você enganou, hoje o Senhor quer limpar e quebrar isso e apagar com o sangue de Jesus. E se você passou por isso, foi enganado, e você tem uma marca no teu coração, você tem uma amargura que desencadeou outras coisas na tua vida, hoje o Senhor quer tirar esse sentimento do teu coração, porque Ele quer falar para você: eu não te engano, filho, eu te amo, eu tenho uma aliança contigo, eu te escolhi. Ai, mas eu pequei e agora? Eu continuo te amando, filho, eu continuo dando a minha promessa para você, eu continuo te esperando, meu filho, porque eu escolhi você no ventre da sua mãe. E quando nós começamos a olhar para o Senhor e ver que a fidelidade do Senhor é algo tremendo e sobrenatural, então nós ficamos constrangidos. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, mesmo nós não merecendo. E quando você faz o que Deus quer, Deus te abençoa, mesmo que você não seja merecedor, mas a palavra dele não pode se negar, entendeu, queridos? Às vezes nós questionamos as pessoas e falamos: mas por que naquela área ele é bem-sucedido? Olha o que ele fez. Porque se aquilo que está naquela área, ele obedeceu a Deus, Deus não pode se negar naquela área. Você está entendendo? Por isso que as pessoas questionam. Porque Deus, Ele é Deus. Pastora, mas as pessoas sobem no altar. Pastora, ele falou que é crente, olha o que ele fez comigo. Pastora, olha, ele enganou. Eu tenho um testemunho muito forte na minha vida. Não sei se alguns já ouviu. Eu era menina, meu pai ficou sócio de uma pessoa que era da igreja. Era um presbítero da igreja. E eles eram sócios, só que esse sócio, ele só punha meu pai para trabalhar. Meu pai não recebia, meu pai, ele, sabe, só trabalho para meu pai, não tinha direito a nada. E foi um momento muito difícil da nossa vida. E minha mãe, o meu pastor, quando ele pregava, ele falava: Deus é um Deus que tudo vê, Deus é justiça e juízo. E eu me lembro que nós éramos pequenos, minha mãe ajoelhava na sala e ela chorava, ela falava: Deus, eu sei que o Senhor nunca vai me decepcionar. Porque às vezes nós confiamos na pessoa, nós achamos que aquela pessoa está na igreja e ela está curada, ela está liberta. A igreja, querido, é para todos. Nós todos estamos sendo curados todo momento, todo instante. Não é porque estamos aqui, somos santos, não temos pecado, não temos situações. Não, nós estamos aqui porque estamos buscando de Deus para sermos curados, você entende? Porque tem pessoas que deixam de vir da igreja porque um irmão pisou na bola, porque o outro fez uma coisa, porque o outro, porque o pastor não fez isso, não fez aquilo. Todos nós aqui estamos aprendendo a andar em santidade, a andar com o Senhor e obedecer ao Senhor. E nós clamamos ao Senhor. Meu pai interrompeu aquela sociedade. E nós ficamos num prejuízo muito grande. E eu me lembro que eu cresci, eu trabalhei, eu casei, e depois de muitos anos, eu vim ver a justiça de Deus sobre aquela situação.
E a justiça de Deus sobre aquela situação foi terrível. Porque quando eu recebi notícia do que estava acontecendo com aquele homem, que aquele homem estava mendigando, dependendo dos outros para comer, e eu falei, Senhor, misericórdia, Senhor. Eu queria que o Senhor fizesse justiça, mas não desse jeito. Por isso que eu quero falar para você que Deus é um Deus de justiça e juízo. A justiça de Deus é diferente da nossa, queridos. A nossa vontade de ir lá e já arrebentar, fazer, não é? A de Deus não é assim. Deus vai tratar com cada um aonde dói. Porque às vezes onde dói para mim, não dói para você. Deus vai tratar desse jeito. Porque Ele é soberano. Só que tem uma coisa, Ele é misericordioso. E Ele olha para nós, e Ele quer que você seja bem-sucedido. Ele quer dirigir a nossa vida em fidelidade. Ele quer nos animar diante dos momentos difíceis. Ele quer que você consulte a presença dEle. Ele quer liberar prudência, sabedoria. Ele quer te revestir de discernimento, que quando você bate o olho, você fala, é cilada, estou fora. É engano, estou fora. Não vou participar. Nós não podemos deixar-nos ser influenciados. Queridos, nós temos que assumir a nossa posição de filhos amados do Senhor. O Senhor hoje quer que você quebre aliança com aqueles que não são do Senhor. Ah, vamos tomar um minha comigo ali. Eu não tenho aliança com você, vou sentar para beber com você. Ah, vamos fazer um grande negócio. Que negócio é esse? O Senhor quer nos fortalecer. É muito sério o que nós estamos denunciando, queridos. Eu quero falar para você que o que nós temos denunciado nesse altar não é para gente fraca ouvir, não. É para gente forte. Mas eu quero falar para você que quando nós colocamos a nossa vida no altar e entendemos, eu quero agora profetizar que vocês que estão aqui, estão vindo, ouvindo, vendo essa palavra, vocês serão fortalecidos, serão renovados. O Senhor vai liberar uma roupa especial para você hoje, porque gibeonitas não irá nos vencer nem nos enganar, nunca mais a partir de hoje, porque o Senhor vai te dar força, sabedoria, autoridade para você viver na verdade, em aliança com o Senhor, porque Ele escolheu a mim e escolheu a você. Em nome de Jesus, recebe no teu espírito e na tua alma que você é um guerreiro do Senhor e que Ele te habilita, Ele te capacita para vencer todo espírito enganador, todo espírito mentiroso, porque o pai da mentira é o diabo. Toda ação do diabo não tem poder sobre você, sobre a tua mente, sobre o teu coração, teu entendimento, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, porque o Senhor é com você. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Primeiro dia desse jejum. Primeiro você vai fazer uma reflexão da tua vida. Aquilo que você fez dentro desses textos. Nós falamos sobre Acã. E sempre nós denunciamos, mas sempre nós temos um pouquinho de Acã dentro de nós. Mas agora, gibeonitas também nós estamos denunciando. Amém? Esse principado, esse valente não terá mais poder sobre nós. Não vai levantar fortalezas na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. E não vai nos escravizar em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Fala para o Senhor agora, Senhor, a tua palavra é verdade.
Eu estou sendo orientado como o Senhor orientou a Moisés e a Josué. E essa orientação é para guerra, para conquista. Senhor, se eu fiz aliança em toda a minha vida e não cumpri, me perdoa agora. Se eu fiz aliança e estou escravo dela, eu coloco diante de Ti agora, Senhor. Vem me ajudar a cumprir o que eu falei com a minha própria boca. Porque o diabo tem usado contra a minha vida, mas não vai usar mais. Às vezes, queridos, nós falamos assim, eu era muito novo, eu era muito jovem, eu não sabia o que estava fazendo. Sabia sim. Abriu a boca, fez um voto, fez aliança. O diabo não esquece, porque ele não fica velho nem novo. Ele é diabo. Independente de 40 anos, 50 anos, 60 anos, ele é diabo. Ele não esquece daquilo que você falou. Continue com os olhos fechados. O Espírito Santo vai trazer para você. Quantas vezes nós enganamos para ser beneficiados? Quantas vezes nós falamos uma palavra porque a gente precisava, a gente queria algo para nós? Como os gibeonitas. Nós não queremos morrer, nós queremos te servir. Ou eles morreriam, ou eles faziam aliança. Então eles foram buscar aliança. E quantas vezes nós fazemos isso com o nosso inimigo? Nós nos submetemos a situações horrorosas e ficamos escravos dela. Porque não queremos passar necessidade, porque não queremos passar vergonha, porque não queremos passar humilhação. Presta atenção, Deus é um Deus de poder que não vai te abandonar. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Ele falou que você iria prosperar, você vai prosperar sem precisar enganar ninguém. Porque Ele é Deus para prosperar o teu caminho, o fruto do teu trabalho. E todos vão ver a glória do Senhor e a sua fama chegará em lugares que você jamais imaginará. Porque o Senhor é contigo. Fala para o Senhor, Senhor, me limpa e me purifica e me perdoa. Limpa a minha mente. Eu não quero ter uma mente enganadora, usurpadora. Eu não quero, Senhor, viver debaixo da mentira. Eu não quero lubridiar, eu não quero tapear, eu não quero. Eu quero falar somente a verdade. E a partir de hoje eu declaro que da minha boca vai sair só a palavra da verdade. E se eu não puder falar a verdade, eu vou calar a minha boca. Em nome de Jesus. Coloca brasas do altar na minha boca agora, Senhor. Coloca brasas do altar. Em nome de Jesus, Pai. Oh, xiricalabachuri andalais. Fortalezas estão sendo destruídas agora. Mentiras, de tanto mentira que você acreditou e que escondeu, e que aquilo virou verdade para você. Hoje o Senhor fala, cai por terra agora. Porque às vezes ficamos arrumando justificativas para nós mesmos, mas não para Deus, porque Deus é um Deus de verdade. Oh, xiricalabachuri andalais. Em nome de Jesus. O Senhor Deus te fala hoje que Ele é um Deus perdoador, um Deus misericordioso e um Deus de amor. Agora nós vamos denunciar os gibeonitas que chegaram até você e te enganaram. Você vai liberar perdão para eles agora. E se está muito forte na tua mente, no teu coração, comece a falar um nome. O fulano que veio e me enganou. O ciclano que me enganou, me roubou, levou o que eu tinha, trabalhei para ele de graça, fiz isso, fiz aquilo. Aquele relacionamento que veio com espírito enganador, mas destruiu a minha vida, me feriu, me magoou, me afastou de todos da minha casa. Aquela cilada, aquilo que vieram e eu fiz aliança e eu concordei. Eu quero quebrar agora na autoridade do nome de Jesus. Você que tem situações que precisam ser quebradas, vai levantando no teu lugar. Em nome de Jesus. Deus é fiel. A presença do Senhor aqui é muito forte. Olha os demônios, tem demônio gritando, tem demônio ruivando lá fora.
Porque o que está denunciando aqui é mentira, queridos. Coisa que nós vivemos às vezes vida dupla. E ninguém sabe. Só você e Deus. Mas Deus está falando para você hoje que Ele te perdoa e Ele te ama. E que se você hoje se arrepender e falar gibeonitas nunca mais, nem vou me fazer aliança e nem vou ficar guardando mágoa dos gibeonitas que vieram contra mim. Porque hoje cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que veio para roubar a tua alegria, que você tem vivido entristecido, acusado, angustiado, hoje o Senhor manda embora em nome de Jesus. A mentira cega, bloqueia e levanta muralhas. Hoje vai cair por terra agora em nome de Jesus. Mentira, não preciso casar, não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo, não preciso obedecer ao Senhor, tem que obedecer ao Senhor. Não preciso dizimar, não preciso fazer nada, eu não preciso ter compromisso, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero. É fala do diabo isso, está denunciado hoje em nome de Jesus. Porque eu sou ovelha. Ovelha obedece a Jesus Cristo, que me ama, que deu a vida por mim, e a minha vida pertence a Ele. E é por esse caminho que eu entro hoje, o caminho da salvação, o caminho que me lava, que me limpa e que me purifica. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta sua mão para o céu e você vai orar comigo. Você vai falar: Deus, em nome de Jesus, nesse primeiro dia do jejum, a caminho da terra prometida, para vencer os 31 reis e 7 povos, hoje eu me revisto com poder e autoridade, no nome e no sangue de Jesus, e debaixo da palavra do Senhor, para denunciar, derrotar, mandar embora os gibeonitas que vieram contra a minha vida. Todo laço, toda cilada que prepararam, seja destruída. Toda aliança que foi feita na minha vida com os gibeonitas, eu quebro e anulo agora, pelo poder do sangue de Jesus. Toda mentira que falaram para mim e que eu falei, está denunciada agora. Te peço perdão e libero perdão para aqueles que mentiram para mim. Todo engano, toda tapiação, toda mentira não terá mais poder sobre a minha vida. Caia por terra agora. O sangue de Jesus vem sobre a minha mente, sobre o meu inconsciente, apagando, destruindo toda lembrança dos gibeonitas, de mentira e de engano na minha vida. Em nome de Jesus, não tem poder. Limpa os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, para que saia palavras de vitória, de bênção, e não de mentira, não de engano, para nunca mais, porque eu sou o templo do Espírito. Espírito Santo de Deus, me capacita a vencer os gibeonitas, em nome de Jesus. Me fortalece nesses 7 dias que eu estarei em guerra contra todos esses reis. Me veste agora com roupas apropriadas, libera armas apropriadas para cada reinado, para cada povo, para cada situação, porque eu recebo já a vitória contra o inimigo, porque o impossível Deus vai fazer essa semana na minha vida, porque a exemplo de Josué, ele orou e Deus fez o impossível.
o sol parou, todo o universo foi paralisado pelo poder de Deus, porque um homem só orou e Deus ouviu. Deus vai ouvir a minha oração, a minha petição, vai suprir a minha necessidade e vai me fortalecer a partir de hoje. Vai falando que você vai jejuar todos esses 7 dias. Pode falar em voz alta, porque ninguém vai escutar. Aumenta o louvor, Mariana. Comece a falar. Senhor, a partir de hoje eu vou jejuar, para que aconteça isso, nos meus sentimentos, na minha vida sexual, espiritual, material, na minha família, na minha profissão, em todas as áreas da minha vida. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Senhor, tu estarás comigo. Eu vou lutar contra todos esses reis, mas o Senhor não só vai destruir esses reis, mas vai ouvir a minha petição. Senhor, eu te peço agora, entra com a providência, entra com socorro, entra com cura, entra com liberação, entra com recursos, entra com sabedoria. Começa a falar agora, vai falando, porque o Senhor está liberando agora para você. Ele está ouvindo sua petição, porque Ele é Deus poderoso. Ele ama aqueles que têm aliança. Faça uma aliança com o Senhor hoje. Fala: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, que não vou abrir mão de estar na tua casa, vou te obedecer, vou orar, vou ler a Bíblia, vou jejuar. E eu sei que o impossível o Senhor está fazendo na minha vida, em nome de Jesus.